E aí, reagentes, prontos para a transformação? Vamos iniciar nossa correção de atividade com a atividade complementar da semana 1. Sobre substâncias puras. As substâncias puras se dividem em substâncias simples e compostas, apresentando propriedades físicas bem definidas, tais como os pontos de fusão e ebulição, e a densidade, não variando em determinada temperatura e pressão. Substâncias simples são aquelas cujas moléculas são formadas apenas por um único tipo de elemento químico, H2, O3. Os átomos do mesmo elemento se unem formando substâncias simples ou apenas um elemento sozinho, formando aí com vários átomos, que é o caso do metal, ou dos gases nobres que realmente ficam sozinhos, pois já estão estáveis. As substâncias compostas são aquelas cujas moléculas ou aglomerados iônicos são formulados por dois ou mais elementos químicos ou íons, CH4, CO, C6H12O6, então vários tipos aí, ou moléculas ou compostos iônicos, aglomerados iônicos, todos são substâncias compostas formadas por átomos de diferentes elementos. Substâncias puras, nós temos elas simples, com átomos de elementos iguais, e composta, com átomos de elementos diferentes. Vamos começar aí na atividade na número 1. A partir do texto acima, explique com suas palavras o que compreendeu sobre substância simples e composta, pesquisando novos exemplos de cada. Então, é uma pergunta pessoal sobre o que você entendeu, mas que tem que estar dentro do nosso conhecimento, do conteúdo apresentado pelo texto anterior. Substância simples é formada por átomos ou pela união de átomos do mesmo elemento, como por exemplo, o He, que fica sozinho, pois é um gás nobre, o H2, que é uma molécula biatômica, dois átomos do mesmo elemento hidrogênio, o N2, que também é uma molécula biatômica gasosa do mesmo elemento, que é o nitrogênio, e o ferro, que são vários átomos juntos do elemento metálico ferro. Substância composta é formada pela união de átomos de diferentes elementos, como por exemplo o H2O, o NaCl, o C6H12O6. Temos aqui então, podem ser moléculas, compostos iônicos, mas são formados por elementos diferentes. Número 2. Agora em seu caderno faça um desenho ilustrando uma mistura homogênea e outro ilustrando uma mistura heterogênea e explicando a diferença. A mistura homogênea, aqui nós temos o exemplo, a água e o sal dissolvido. É uma mistura que contém apenas uma fase. Como nós vimos pelo desenho, a mistura homogênea, o soluto se dissolve completamente e nós não podemos identificar os componentes visualmente, nem a olho nu e nem utilizando o microscópio comum. Mistura homogênea tem apenas uma fase, tem um aspecto contínuo. Já a mistura heterogênea, como nós vemos pelo exemplo que é pedido, pelo desenho, a ilustração, nós conseguimos identificar visualmente fases visuais diferentes, pois os componentes não se misturam, as partículas não interagem totalmente. Então, nós vamos ver direitinho onde tem um componente óleo e direitinho onde tem um componente água. A mistura heterogênea tem mais de uma fase. Na questão 3, é possível separar uma mistura heterogênea de sal e areia? São dois sólidos. Qual e como seria o processo de separação? Primeiro, para separar o sal e a areia, como nós temos dois sólidos com tamanhos muito parecidos, nós vamos usar a diluição ou dissolução fracionada, utilizando um solvente que dissolve um dos componentes e o outro não. No caso, nós vamos adicionar a água. A água consegue retirar o sal pela dissolução, ela dissolve o sal e deixa a areia. Fazendo a filtração, o processo de filtrar com filtro de papel comum,
nós vamos retirar o sólido, que é a areia, e o sal, que era outro sólido, mas que agora está diluído em solução aquosa, está junto com a água, vai permanecer junto com a água. Para retirar o sal, é necessário evaporar a água pelo processo de evaporação. Retirando o sal da água por evaporação, para que nós consigamos, né, separar tanto o sal quanto a água, se for em laboratório, nós podemos utilizar o processo de destilação, que retira o sal dissolvido na água, que retira componentes que têm misturas homogêneas, que se dissolvem totalmente. Mas se nós não precisarmos ter aí a água, nós queremos apenas o sal, é só deixar a água evaporar, que é o processo de evaporação. Então, nós vamos ter o sal separadamente da areia. Os processos utilizados foram dissolução fracionada, filtração, evaporação ou destilação. Mistura é um sistema formado por duas ou mais substâncias puras chamadas componentes. As misturas podem ser classificadas em homogêneas ou heterogêneas. A diferença entre elas é que a mistura homogênea é uma solução que apresenta uma única fase, enquanto a heterogênea pode apresentar duas ou mais fases. Então, vamos ter aqui um resuminho, um mapa mental, que é substâncias e o que é misturas. Substâncias, matéria na qual é constituída por um conjunto de átomos ou de moléculas quimicamente iguais. Simples, formadas por átomos do mesmo elemento químico, H2, O2, hélio, que é o He. Compostas, formadas por átomos de dois ou mais elementos químicos diferentes, H2O, C2H6, CaCO3. Então, aqui pelos símbolos a gente vê que são substâncias diferentes. Misturas, junção de duas ou mais substâncias puras sem reagir quimicamente uma com a outra. Homogênea, mistura que apresenta apenas uma única fase, água com açúcar, álcool hidratado, que é o álcool com a água, perfume, gasolina. Heterogênea, mistura que apresenta duas ou mais fases, água e óleo, sangue, leite, água e areia. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham conseguido aí tirar as dúvidas, corrigir a atividade. Estou disponível para qualquer dúvida e vamos, né, seguindo aí nos conhecimentos de química. Até a nossa próxima aula.